diante do teu altar. Aleluia. Diante do teu altar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão poderoso. Obrigado pela sua unção aqui disponível, Pai. Obrigado porque nós temos um lugar para congregar. Obrigado porque nós temos liberdade, Pai, para te adorar. Obrigado por essa noite que nós cremos que foi preparada pelo Senhor. Nós estamos aqui para te entregar o nosso culto. Será o nosso melhor culto até aqui, Pai. Nós estamos aqui para te entregar a nossa adoração, o nosso louvor, porque o Senhor é digno da nossa entrega, Pai. Nós fazemos isso com todo o amor do nosso coração, crendo que o Senhor é digno dessa entrega, crendo, Pai, que essa noite será uma noite diferente para nós. Eu declaro em nome de Jesus que cada um dos meus irmãos sairão desse lugar, essa noite, de uma maneira completamente diferente da maneira que eles entraram. Em nome de Jesus, esse tempo é seu, nós estamos aqui por causa do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê diz... Você pode sentar, fala com o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele, olha, diga para ele, olha que bom que você veio. Escolhemos a melhor parte, amém, gente? Graças a Deus, que tempo maravilhoso, que unção poderosa. Como é bom poder estar aqui. E essa não é mais uma noite de domingo, amém? Essa é a noite de domingo. Coisas extraordinárias acontecerão. Nós estamos aqui para dar o nosso culto ao Senhor e a gente precisa de fato ter essa consciência, mas certamente sairemos daqui enriquecidos pela palavra e por aquilo que ela pode transformar em nossas vidas, amém? Cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que estão fazendo aniversário hoje ou fizeram durante a semana, pode ser aniversário de casamento, de nascimento ou de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você, para festejar, para celebrar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e aquilo que certamente Ele deseja fazer através das suas vidas também, amém? Glória a Deus, que time poderoso chegou aqui, vamos orar por eles. Glória a Deus, nós celebramos a vida de vocês. Estenda para cá a sua mão. Pai, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos. Obrigado porque até aqui o Senhor os conduziu tão bem, Pai. Nós cremos e declaramos uma estação poderosa começando agora. Um tempo de crescimento, de avanço, de aceleração. Que eles transbordem no Senhor e que cada área da vida deles sejam afetadas pelas Tuas verdades, Pai. E que eles cresçam ainda mais e desfrutem de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles nesse tempo. Em nome de Jesus, nós oramos pelo casamento dos nossos irmãos e declaramos que mais anos virão, mais crescimento, mais avanço em todos os aspectos, que eles sejam completamente abençoados pelo Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus, amém, amém. Uma salva de palmas para eles, parabéns, gente. Tem um presente da nossa igreja para vocês, vocês são dignos, amém. Glória a Deus. Ontem nós tivemos uma ação da Secretaria de Missões. Foi uma ação, trabalhamos ontem em conjunto com a igreja do Promorá, foi um tempo maravilhoso. Inclusive nós temos um vídeo para mostrar para vocês dos melhores momentos. Foram alcançadas, certamente não serão mais as mesmas, amém, gente? A palavra da fé está sendo pregada, nós estamos crescendo e alcançando as pessoas, que esse é um propósito do Senhor para esse tempo, amém?
Ontem nós tivemos também, aliás, começou na quinta-feira, né? O Life Camp, o acampamento de adolescentes da nossa igreja. Cadê eles? Estão por aqui ainda? Estão descansando aí, temos alguns ali. Mas foi um tempo maravilhoso, certamente eles foram marcados pela palavra durante esse tempo. E como é bom, irmãos, poder saber que os adolescentes da nossa igreja estão envolvidos com a palavra, estão sendo inseridos nessas verdades tão jovens, isso é maravilhoso. Inclusive nós temos um vídeo também para mostrar para vocês daquilo que aconteceu lá durante esses dias. Nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz. Mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Glória a Deus, aleluia. Como é bom, irmãos, ver os adolescentes aí nesse ambiente tão poderoso. Queria aproveitar também para parabenizar o Daniel, a Gabi pelo trabalho tão excelente, pelo o trabalho tão bem feito que eles têm feito ao longo dessa caminhada com os adolescentes. Parabenizar também aos pais que enviaram os seus filhos para esse acampamento. É muito importante que a gente tenha essa visão e um coração de que os seus filhos terão um alcance muito maior do que o seu, amém? Mas você precisa conduzir os seus filhos a esse lugar. Eles não vão em um lugar muito além do seu por acaso. Você precisa conduzir os seus filhos a esse lugar. Então nem pense em um tempo como esse, um acampamento ou qualquer programação para os adolescentes, para os jovens. Você, pai, precisa ser aquele que vai envolver o seu filho. Com essa consciência, claro, os meus filhos vão correr velozmente, mas eu preciso conduzir os meus filhos a esse lugar. Então é maravilhoso ver esse trabalho tão excelente, esse resultado. Começou na quinta-feira, terminou hoje, e certamente foi um tempo que marcou a vida desses adolescentes, e eles não são mais os mesmos depois desse tempo, né, desse acampamento tão poderoso. Amém? Nosso Verbo News está pronto. Nós temos muitas programações aí no nosso Verbo News, e eu queria que você ficasse ligado para não perder nada. (6 de julho, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal. E com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto
culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo, para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No mês de julho, o Bodas está preparando uma viagem no tempo para os casais apaixonados viverem algo inesquecível. Prepare seu melhor look vintage, aqueça o coração e venha viver uma noite de puro amor e nostalgia no Bodas, em ritmo retrô. Será um tempo especial para noivos e casados e acontecerá no dia 12 de julho. É neste sábado, aqui na igreja. Bodas em ritmo retrô, no compasso de um amor que não sai de moda. Passe no balcão de informações e garanta já o seu passaporte. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook, é o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude de vida que ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como seu Senhor, sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo onde as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de redescobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Prepare-se para ter os seus olhos abertos para uma visão grandiosa e inigualável do Messias. Conheça Jesus intimamente e viva em sua liberdade abundante. Então, não perca mais tempo. Passe-se hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Estamos atualizados. Eu queria aqui trazer uma convocação importante para os nossos líderes e vice-líderes de departamento, pastores, esposas e ministros licenciados. Na próxima terça-feira, às 19 horas, aqui na nossa igreja, nós teremos o Talide, o nosso treinamento tão importante, tão especial para esse momento. Então, terça-feira, às 19 horas, estejam aqui pontualmente. Amém? E o próximo sábado nós teremos Bodas Retrô, um tempo maravilhoso aí para os casais, noivos e casados devem estar aqui. Se você ainda não adquiriu o seu passaporte, você está perdendo tempo. Ao final do nosso culto, você pode passar lá atrás e adquirir o seu passaporte. Vai ser no próximo sábado, dia 12, aqui na nossa igreja, um tempo especial aí para os casais. Noivos e casados precisam estar aqui. Amém? Cadê os nossos visitantes? Temos alguém aqui que está pela primeira vez essa noite. Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Nós queremos apenas te conhecer. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Esse que também é um tempo de entrega e de culto ao Senhor. Amém, gente? Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3. Vamos dizimar e ofertar, vamos fazer isso com toda alegria, como a palavra nos instrui a fazer. O Senhor é bom. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. É interessante que os versículos que antecedem ao versículo 9, diz assim, o versículo 5, por exemplo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. O versículo 6 vai dizer: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. O versículo 7 diz: olha, não sejas sábios aos teus próprios olhos. E o versículo 8 diz: olha, isso constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Aí no versículo 9, que foi o versículo que nós lemos, ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as suas rendas. Sabe, irmãos, quando nós temos esse momento de dízimos e de ofertas, esse é um momento que nós estamos falando muitas coisas no reino do Espírito. Nós estamos entregando ao Senhor honra, mas essa entrega da honra, você vê que ele vem tratando sobre coisas. Isso fala sobre a nossa confiança. Quando nós estamos aqui à frente depositando, quando nós estamos fazendo um Pix, quando nós estamos fazendo uma transferência, ou estamos lá atrás passando o cartão de crédito ou de débito, eu estou dizendo no reino do Espírito em quem eu confio. E o versículo 5 ele diz: confia no Senhor. Ele diz: olha, não fica com o que tu pensa. Ele diz: não se estribes no seu entendimento, no seu conhecimento. Aí ele diz: o que isso se transforma? Ele diz: olha, isso se constituirá para você
saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Tudo isso, aí ele resume isso numa honra, numa entrega, num momento, em um tempo como esse, que nós precisamos fazer entendendo, isso não é um ato natural apenas, não é dinheiro que eu estou indo entregar, eu estou indo entregar ao meu Pai o meu culto, a minha devoção, o meu reconhecimento de que a minha confiança está nele, e não naquilo que eu estou entregando. Isso é honrar a Deus, isso é considerar a palavra. Honrar é saber o lugar de cada coisa. A gente precisa sempre vir para cá com esse entendimento. Na verdade, quando você sair de casa para o seu culto ao Senhor, você não deve sair de mãos vazias. Você sabia disso? Ninguém se apresenta diante de um rei de mãos vazias. Eu gosto de um texto lá em Malaquias que o Senhor fala: ei, apresenta aí ao seu governador isso que você está me entregando, para ver se ele se agrada disso. A gente precisa sair da nossa casa para o culto separando algo. O que eu vou entregar hoje ao Senhor? É o meu culto que eu estou indo dar, mas existe uma parte que eu entrego com os meus bens. É uma honra devida a Ele. Então eu queria gerar em você essa consciência, esse entendimento, essa visão. Amém? Eu queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas. Faça isso com toda a alegria do seu coração. Não é por constrangimento, não é por necessidade, mas é por causa de uma visão da palavra que você está aprendendo, que você está vivendo e crescendo nisso. Amém? Nós crescemos nesse entendimento. Separei os seus dízimos, vamos orar. Se você quiser fazer do meio tradicional, você vai encontrar um envelope na sua cadeira, como você já sabe. Se você precisar dos meios eletrônicos, aqui tem o Pix da nossa igreja, lá atrás as tesoureiras estão posicionadas. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, aparecer para você um código QR Code que vai te conduzir às contas da nossa igreja. Você vai poder fazer isso com toda a alegria do seu coração, entendendo que você está dando ao Senhor honra. Você está dizendo a Ele em quem você confia. Amém? Vamos orar. Estenda aí a sua mão ou o seu envelope. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de te entregar, Pai, o nosso culto, te entregando parte dos nossos bens, aquilo que o Senhor mesmo, Pai, nos dá como capacidade para produzir. Nós te adoramos e te entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas com toda a alegria do nosso coração. Nós consagramos a Ti e consideramos, Pai, a Tua palavra ao ponto de entender, haverá multiplicação de forma abundante, em nome de Jesus. Vem com alegria, queridos. Estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando, vamos dançar sobre a escassez, chegou a hora, é a nossa vez, vejo grandezas se aproximando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver, estão chegando, estão chegando. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a Ti, se o meu coração
ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, que o nosso louvor não seja momento, apenas lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso louvor
não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se o meu coração que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale as mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale nada, te dar meus lábios, não minha alma, para ti entregar minha vida como adoração. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo, você pode dizer isso? Continuamente sobre o altar, não se apagará, nossa chama, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Que o nosso louvor não seja momento. Aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia nos revela que somos o templo do Espírito Santo. Ele escolheu habitar em mim e em você. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas.
Ele decidiu habitar dentro de nós. Quando falamos sobre o fogo arder sobre o altar, não estamos falando sobre o fogo arder neste altar, mas no altar que habita dentro de nós. Esse fogo não pode se apagar. Esse fogo é responsabilidade minha e sua de manter. Quando nós cantamos que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará, quando nós falamos sobre essa chama, estamos falando da nossa própria intensidade em servir, amar, honrar e adorar o Deus vivo. Eu deixei você cantar várias vezes essa canção que para alguns aqui é nova, para alguns ainda é desconhecida. E eu quero mesmo que você preste atenção naquilo que você está cantando. Porque nós temos vivido dias em que a igreja é uma igreja emocionada, mas longe de ser posicionada. Uma igreja que se emociona em canções que falam do seu próprio eu. Uma igreja que está posicionada em suas próprias sensações, sentimentos, arrepios. Mas que está muitas vezes vazia de entendimento sobre aquilo que está cantando, fazendo e falando. Que o nosso louvor, queridos, não seja só um momento mais de emoção. Que não seja mais um momento de a gente só falar aquilo que está sendo dito aqui no telão de forma repetida. Mas que seja de fato algo do nosso coração. Porque a gente incansavelmente busca canções que sejam lindas para cantar ao Senhor. Que falem da nossa realidade, que sejam alinhadas à palavra da fé que nós pregamos. Mas se tudo isso, irmãos, ficar só nos nossos lábios e não expressar o nosso coração, se a nossa vida, irmão, não falar ao Senhor mais do que as canções que nós cantamos, então nós estamos fazendo a coisa errada, do jeito errado, para a pessoa errada. Que o culto de domingo à noite, irmãos, não seja só mais um rito religioso, onde a gente chega e já fica contando os minutos para cada evento acontecer. Que a gente sabe exatamente a cronologia dos acontecimentos dentro do culto do domingo à noite. E a gente sabe quantos minutos tem que ser para cada coisa e a hora certa para cada coisa acontecer. Então está tudo bem, eu não estou falando contra nós termos ordem e decência e sermos excelentes nos detalhes, inclusive com respeito ao tempo. Mas eu estou dizendo aqui que nós não podemos nos tornar uma igreja engessada. Ao ponto de quando fugimos um pouco para fazermos um pouco mais aquilo que agrada a Deus, nós ficarmos incomodados porque já chegou a hora da gente sentar, já chegou a hora da gente parar para ouvir, parar de falar, parar de levantar as mãos. Não tem mais o momento do nosso coração rendido ao ponto de querer mais. Se o seu coração, irmão, quando chega nesses momentos, não deseja mais do que o que já entregou, tem algo muito errado aí dentro. E essa é uma noite para você consertar. Não pode ser um incômodo, irmãos, a gente se estender um pouco mais em oração, se estender um pouco mais em adoração, se estender um pouco mais em ouvir a palavra. Eu sei, tudo tem que ter horário para acontecer. No reino de Deus as coisas têm um tempo certo. Mas sabe, existe um tempo certo que Deus programou para falar com você, que às vezes vai além do seu próprio tempo. Será que é cansativo demais para nós? Será que a gente está se tornando tão automático, mecânico, que a gente se incomoda com o extra que Deus quer derramar sobre nós, quando a gente precisa se posicionar um pouco mais? Que o nosso louvor não seja só lágrimas e sentimentos. Que haja avivamento, irmãos, não numa visão estabelecida por fora, sabe? Mas que haja avivamento nos nossos corações. Porque uma igreja avivada, ela é fruto e resultado de corações avivados. Nós não teremos revolução na sociedade se não houver primeiro uma revolução dentro de nós e dos nossos lares. Se nós não conseguimos, irmãos, revolucionar a nós mesmos, nós não iremos revolucionar coisa nenhuma lá fora. É para incomodar como um soco no estômago quando a gente ouve essas coisas. Mas de algum modo o Espírito Santo vai nos confrontar, não para nos envergonhar, mas para nos posicionar onde nós devemos estar. Se a gente fica contando os minutos para as coisas acabarem quando fazemos para o Senhor, então nós precisamos fazer como a Bíblia fala, de voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Porque lá no começo, eu sei que você e eu também não contávamos os minutos para terminar, mas nós queríamos que fosse cada instante com o Senhor eterno. Que haja no seu coração
um fervor e um fogo de espírito ao ponto de sempre que chegar a hora de acabar, você continuar querendo mais. Quando a Bíblia fala, quando o apóstolo Paulo orienta sobre nós não nos embriagarmos com o vinho no qual há dissolução, mas ele fala sobre nós nos enchermos do Espírito. Existe uma embriaguez no Espírito que é necessária para nós. E se você sabe, porque um dia você foi ouviu alguém que é viciado em álcool, você sabe que para ele nunca é suficiente o que ele já consumiu. Tem crente vivendo do passado, crendo que aconteceu no passado algo que foi suficiente para o agora, e vive das experiências que teve com Deus, mas não vive das experiências que pode ter ainda agora com Ele. Que você seja insaciável, que você seja um adorador que não adora no domingo à noite no automático porque é crente e vem para a igreja do culto do domingo à noite. Mas que você seja um adorador, como Jesus disse que o Pai procura, um adorador que o adora em espírito e em verdade. Essa verdade fala da vida que nós temos. Essa verdade fala daquilo que nós somos no secreto e no público. Essa verdade fala, irmãos, de nós irmos além daquilo que se espera ver em nós, mas irmos além daquilo que Deus vê em nós. Você pode cantar essa canção mais uma vez. Se você não sabe a letra, não tem problema. Eu vou pedir para que os meninos sejam bem ágeis lá na transmissão da letra aqui, para que ninguém falhe na letra. Que você veja, que você escute, que você fale, mas acima de tudo, irmão, que você faça isso com a consciência de quem está cantando de verdade. Nós estamos vivendo tempos onde uma igreja está se levantando para não estar mais baseada nas emoções. Ah, porque eu me arrepiei, foi Deus quem falou. Ah, porque eu senti, foi Deus quem falou. Não, irmãos, é porque eu criei, Deus falou. Eu criei, por isso que Deus fez. Eu criei, Deus estava agindo. Eu criei que a presença estava naquele lugar. Independente das minhas emoções, independente do meu choro, do meu riso, da minha carreira, da minha parada, Deus estava presente e eu estava lá com Ele. Será que você pode fazer isso mais uma vez? Levantar suas mãos bem alto, fechar os seus olhos, se desconecta daquilo que está ao seu redor, deixa os problemas lá fora, não fica pensando no quanto você já está cansado demais para ficar de pé. Irmão, Deus tem um renovo para você nessa noite, Deus tem alívio para você, Deus tem refrigério para você, Deus tem um bálsamo suave, precioso e fresco para derramar sobre a sua vida nesse lugar. Então, se você está cansado demais, deixa eu te dizer, Ele é o descanso para a tua alma, Ele é o refrigério para o teu corpo, Ele é a saúde para os teus ossos. Ele é aquele que você precisa nessa noite. Então se renda a Ele, se dê a Ele, Ele vai ser dado a você também. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a Ti. Se o meu coração
coração não queima por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. Que o nosso louvor seja momento. Obrigada, Pai, por termos o privilégio de te adorar. Podermos te servir, Pai, com nossos lábios, com nossos corações, com nossas mãos levantadas, com o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Obrigada, Pai, porque estamos aqui nessa noite, porque um preço foi pago para que hoje nós pudéssemos ser templo, sermos morada, para que o teu fogo e a tua chama possam arder dentro de nós. Obrigada por uma igreja consciente, Pai, de amar, de servir, de honrar e de adorar o Senhor, na medida que é devida, Pai, não segundo as nossas próprias capacidades, Senhor, mas segundo a expectativa que o Senhor tem, de que o teu povo ame e adore na medida que o Senhor mesmo os criou para fazer e ser. Obrigada, Pai, por essa sendo uma noite da tua manifestação sobre nós. Uma noite de compreensão, de entendimento, de revelação, Senhor, sobre o seu povo. Obrigada pela tua palavra, pelo teu Espírito que nos corrigem, que nos instruem, que nos ensinam no caminho certo e o caminho que devemos seguir. Obrigada, Pai, por essa sendo uma noite de mudanças, de estratégia, de rota, de caminho, de direção, de comportamento, de atitude, de conduta, Pai. Nós cremos no poder da tua palavra, no poder da tua unção, que já começou a operar quando antes nós nem ainda estávamos aqui. Nós te louvamos por um ambiente de reverência ao Senhor. Declaramos corações rendidos, mentes, Pai, rendidas ao Senhor. Toda resistência fora desse lugar, todo marasmo, todo sofisma fora desse ambiente. E o coração que reverencia o Deus vivo sendo apresentado em cada um que está aqui nesse lugar. Que nós agrademos ao Senhor mais do que todas as coisas e pessoas. Que a nossa expectativa, Pai, seja de ser encontrados pelo Senhor na posição que o Senhor deseja que estejamos. Que haja mais expectativa de sermos encontrados pelo Senhor na posição que o Senhor deseja, do que de recebermos aquilo que esperamos do Senhor. Que estejamos mais para uma igreja adoradora do que para uma igreja interesseira. Que não sejamos apenas buscadores de bênçãos, mas sejamos caçadores teus.
Pessoas que buscam e caçam o Senhor incansavelmente. Na palavra, nas escrituras, nas manifestações do Espírito. Que sejam pessoas que buscam encontrar cada vez mais o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco, irmão. Obrigada, gente. A dedicação de vocês à unção faz toda a diferença nesse lugar. Aleluia. Você está aqui, irmão? Já foi embora? Quantos estão aqui? Glória a Deus. Tem uma luz apagada ainda ali, ó. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Não sei se você está conformado. Eu não estou, não. Quem está aqui está conformado? Glória a Deus. Estamos dentro de um ambiente onde pessoas são crentes e que estão inconformadas. Amém? Deus não nos chamou para a conformação. Deus não nos chamou para o conformar-se, mas para o transformar-se, para o renovar-se, para o confrontar-se. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos nos posicionar. Sabe? Eu vejo que nós estamos cada vez mais percebendo o avanço da igreja. Eu não sei se você consegue ver pessoas cada vez mais encontrando a palavra, encontrando Jesus. Cada vez mais crentes têm se manifestado, né? A gente vive em tempos onde quase que virou moda o povo que de alguma maneira é famoso ser crente. E a gente vai vendo o evangelho avançando por essas portas na vida dessas pessoas. Irmãos, é preciso muito cuidado para a gente não se tornar uma igreja que busca só emoções e a gente ficar nesse raso de igrejas imaturas, mas nós sermos crentes profundos, que conhecem a palavra, que conhecem o Espírito Santo, crentes que são crentes da oração, crentes que amam a presença mais do que os presentes de Deus. Sabe, nós precisamos ter cuidadosos com isso. Eu não sei se você percebe esse risco. Gente, o som está muito, muito ruim para mim aqui. E eu não sei se você percebe a importância de a gente ficar cuidadoso com isso. Porque é possível que à medida que a igreja avance, se ela avançar infantil e imatura, como ela tem se apresentado nos últimos tempos, irmãos, o avanço vai ser, na verdade, prejuízo e derrota. E nos últimos tempos que nós estamos vivendo, eu não sei se você sabe, nós estamos na última hora. E aí, para essa igreja da última hora que não tem coragem de dar um amém dentro de uma igreja, uma igreja da última hora que não consegue levantar as mãos por mais tempo do que o que acha que poderia, porque dói o ombro, é muito pouco provável que seja uma igreja que ainda se ajoelha para orar. Alguém tem que dizer a verdade, irmãos. A gente precisa sair desse conforto. A gente. Não é a gente lá fora, não. É a gente aqui dentro. Não sei você, irmão. Me converti com 11 anos de idade. Eu era uma menina. Mas eu fui criada num ambiente de fogo e poder. Sendo menina, eu amava vigília. Tem gente aqui que nunca soube nem o que é fazer uma vigília. E que ainda acha que o problema de não saber como é fazer uma vigília é porque a igreja não faz. A igreja somos eu e você, irmãos. Você já fez alguma vigília lá no seu quarto? Porque se você não ora lá no seu quarto uma noite sozinho, você não vai orar junto com os irmãos, não. Nem se engane. Samuel, você vai pregar sobre isso? Não, não tem nada a ver com o que eu quero pregar. Mas eu não faço só o que eu quero. É preciso, irmãos, a gente ficar alerta. A gente está adormecido demais. A gente quer dar amém, aleluia, glória a Deus, quando a gente fala sobre o que vai receber. A gente tem que dar aleluia e glória a Deus quando a gente está falando sobre o que a gente dá. Sobre o que a gente entrega, sobre o que a gente rende, sobre quem Deus é, mais do que sobre quem nós somos. A gente está muito interessado em resolver os nossos traumas e nossas questões emocionais, irmãos, sobre quem nós somos, mais às vezes do que quem Deus é.
Às vezes tem sido difícil encontrar canções no meio da igreja que falem sobre quem Deus é, que falem sobre a nossa consagração a Deus. Às vezes tem muita canção falando sobre quem nós somos. E nós somos da palavra da fé, irmãos, está tudo bem, está gravado aqui, todo mundo sabe. A gente fala mesmo sobre quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos pelo que a palavra fala. Eu não estou aqui para contrariar a verdade que a gente ensina sempre. Eu estou aqui para alertar você, para sair desse marasmo, onde a gente quer ficar só como um bebezinho, esperando que a comida seja posta na nossa boca, e a gente não faz absolutamente nada de volta para aquele que entrega a comida. Porque tem uma fase da vida da criança que ela não sabe o que é honrar. Então, por ela não saber o que é honrar, ela só recebe daquele que ama a essa criança. Mas quando a gente cresce, que a gente se amadurece, se desenvolve, a gente começa a perceber que o papel se inverte e aquele que era cuidado, que é o filho, a filha, ele se torna agora necessariamente um cuidador. Ele se torna necessariamente aquele que vai honrar, que vai amar e entregar alguma coisa àquele que um dia deu tudo por ele. Na relação familiar, paternal, maternal, é assim que funciona. Nossos pais um dia cuidaram de nós, zelaram por nós, nos alimentaram, nos acolheram, nos ampararam. Eles fizeram tudo por nós. Só que enquanto a gente é criança, enquanto a gente é bebê, a gente não consegue dar esse retorno aos nossos pais. É verdade? Alguém está aqui? Mas quando nós crescemos, à medida que nós nos desenvolvemos, irmãos, então chega a hora em que a recompensa precisa ser dada aos nossos pais. É a hora que a gente precisa começar a demonstrar a honra ao nosso pai e à nossa mãe. E às vezes, irmãos, a gente é muito bom em honrar o nosso pai e a nossa mãe natural, mas a gente não está sendo bom em honrar o nosso pai espiritual e celestial. E eu estou falando sobre que nível nós estamos em recompensar aquele que deu tudo por nós. Que nível nós estamos de amar e demonstrar amor ao Senhor, de o servir com nossas vidas, de o entregar tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos. Irmão, se a gente ainda está pensando que a nossa vida entregue a Deus é uma parte que vem para o culto de domingo à noite, então a gente não entendeu nada de evangelho. A gente não é crente, irmão, só vindo para o culto domingo à noite, não. Ou domingo de manhã, ou domingo da tarde, ou a quinta-feira, sei lá qual é o dia da semana que você escolhe cultuar. A gente precisa entender que o cultuar ao Senhor, que o servir ao Senhor, amar o Senhor e honrar o Senhor é muito mais do que essa parcela, muito mais do que essa pequena expressão que a gente dá uma vez na semana, irmãos. A gente precisa entender que a nossa honra, o nosso amor, o nosso serviço ao Senhor, ele é em todo tempo, em todo lugar em que nós estivermos. Se a gente honra o Senhor nas nossas relações espirituais, se a gente honra o Senhor nas nossas relações eclesiásticas, se a gente honra o Senhor nas nossas relações familiares, mas, por exemplo, a gente não honra nas nossas relações comerciais, então a gente não entendeu ainda o que é evangelho. É por isso que é tão perigoso, tão preocupante, na verdade, que a gente ainda hoje tem que ficar dizendo, levante suas mãos, adore ao Senhor, cante a canção, fale palavras de adoração. Tem crente com dificuldade de orar, irmão. Orar! Se é difícil para o crente orar, o que vai ser fácil, pelo amor de Deus? Se é difícil para o crente levantar as mãos em adoração ao Senhor num culto de domingo à noite, irmãos, o que é que vai ser fácil? Porque se aqui, que está tudo favorável, a gente acha difícil, imagine quando está sozinho, a gente e o cão, perturbando o nosso juízo lá na nossa casa. O que você está dizendo? Não sei, irmão, alguém está precisando ouvir isso e eu também. Eu tenho ali, a mensagem está prontinha para pregar, está lá no ponto. Inclusive é a parte 2 daquela mensagem que eu fiz sobre quando a palavra entra no nosso lar. Não sei se você lembra, eu falei sobre algumas casas onde quando a palavra entrou, ou Jesus entrou, elas foram transformadas. Quem estava aqui nesse domingo que eu preguei sobre isso? Pronto, está ali a parte 2 de outras casas que não as que eu mencionei naquele dia para a gente pregar hoje. Mas se o Espírito Santo não deixar, a gente vai ficar quietinho aqui, só falando o que ele precisa que a gente fale. Aí a gente pregou outro dia sobre quando a palavra entra no nosso lar. Mas se a palavra não se manifesta, irmãos, na nossa vida, quando a gente está congregado dentro de um ambiente como esse, se é difícil para nós, se a gente fica raciocinando, racionalizando, questionando tudo que acontece na igreja, o que a gente vai fazer quando está só a gente e o cão perturbando? Irmãos, a gente ou é crente,
Ou a gente está aqui porque é crente, vamos lá, vamos comigo. Ou a gente está aqui porque a gente é crente, ou a gente está aqui porque a gente não é crente. Quantos estão aqui porque são crentes? Pronto, então se você é crente, você está entendendo o que eu estou falando. Quando a gente vai orar aqui, meu Deus do céu, parece às vezes que tem que ficar gritando para ver se as emoções afloram e a pessoa vai e ora também. Queridos, oração é expressão oral, é ação oral. Não existe oração em silêncio. Se alguém te ensinou isso, foi alguém que te enganou a vida inteira. Eu também fui enganada há muito tempo, não porque queriam me enganar, mas porque eram enganados também. Pessoas que não sabiam sobre o assunto, que achavam que orar no Espírito era a gente baixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e ficar concentrado. Mas oração no Espírito não é isso. Oração no Espírito é orar em outras línguas, edificando-nos na nossa fé santíssima. Se a gente vai orar no Espírito, a gente vai orar em outras línguas necessariamente, biblicamente. Agora, podemos orar em português, e quando oramos em português, isso requer uma expressão oral, requer a nossa fala, requer som, volume. Mas, irmãos, a gente não está conseguindo dar amém na igreja. A gente quer ficar emocionado para dar um amém, um aleluia, eu recebo, quando é algo para mim. Mas tudo que está sendo ministrado aqui não é para nós. Se a palavra, irmãos, não move a nossa mão para levantar quando a gente recebe alguma coisa e diz amém. Se a palavra não move a nossa mão para levantar-se em adoração durante o tempo de música e louvor. Se a palavra, irmãos, não é suficiente para fazer a gente ficar de pé, sem questionar, sem reclamar, porque está cansado, porque o pé está doendo. Então, irmãos, a palavra não vai mover nada na nossa vida. Porque isso é o básico. É o mais fácil. Quantos crentes maduros estão aqui e entendem o que eu estou falando? Eu sei que existem pessoas que chegaram há pouco tempo na igreja. Talvez você ainda é um bebê espiritual. Por isso você está sendo instruído nessa noite. Mas para aqueles que já sabem, quando a gente já sabe, a gente é corrigido e não ensinado. Para quem não sabe, a gente ensina. Mas para quem já sabe, a gente corrige por não fazer o que sabe fazer. E sabe, talvez alguns aqui estão sendo ensinados nessa noite, porque ainda são bebês, ainda estão em aprendizado, ainda estão dando seus primeiros passos. Mas existem pessoas aqui, irmãos, que não são bebês e que estão sendo nessa noite corrigidas. Porque a gente tem que sair desse ambiente de evangelho soft demais, onde a gente quer ficar confortável, onde a gente quer ficar nutelado. Onde a gente quer fazer parte, talvez, daquilo que é visto, mas a gente não quer fazer parte daquilo que é visto pelo céu. Tem aqui, eu estou só me lembrando do departamento de intercessão, que a Miriam liderava, que agora quem lidera é o Jonatas, né? É? Tá certo, né? Porque mudou recente. E eu estou aqui só me lembrando, gente, do quanto, às vezes, parece difícil as pessoas quererem fazer parte de uma coisa que deveria ser intrínseca ao crente. Se você não sabia, existe um departamento aqui de intercessão. Talvez muitas pessoas não querem estar nesse departamento porque ele não é visto. Ele ora numa salinha escondida antes dos cultos. Todo culto. Ninguém vê quem são essas pessoas. Ninguém vê o que essas pessoas estão fazendo. Mas toda essa igreja desfruta das orações que são respondidas, feitas por aquele povo. E a gente acha que faz muito, porque vem para o culto do domingo à noite cultuar ao Senhor. E vem, às vezes, só para o culto do domingo à noite. Samara, eu não tenho tempo. Irmão, você tem tempo, só que você está dando para outras prioridades. Porque nós todos temos 24 horas, 7 dias na semana. E nós temos um culto no domingo à noite que é de duração aproximadamente de 2 horas. E nós temos um culto na quinta-feira que só tem duração de 1 hora. Diga 1 hora. Uma ínfima hora que você passa no Instagram sem nem perceber. Uma ínfima hora que você assiste um episódio da sua série favorita. Uma ínfima hora que você tira, por exemplo, para correr e para treinar musculação. E que a gente encontra tempo para essas coisas, irmãos. Mas a gente, às vezes, quer dizer que não tem tempo para cultuar. Na verdade, irmãos, o que a gente está precisando mesmo aprender é sobre o que é prioridade para o céu e o que não é prioridade para o céu.
Porque de que vale a gente cantar as canções mais lindas se o nosso coração não for para o Senhor? Se o nosso tempo, as nossas prioridades não forem dele? Se as nossas relações ainda estiverem baseadas no quanto que os nossos interesses vão ser respondidos, quanto as nossas petições vão ser listadas como testemunhos diante de Deus. Porque tem muita gente ainda que quer pensar que ser crente é você ter uma lista de supermercado, Gabi. Quem já fez lista de supermercado? O que é a lista de supermercado? Você vai lá e coloca todos os itens que você precisa. Você pega a lista de supermercado e você começa a passar pelas prateleiras do supermercado, pegando o que é necessário para você levar para casa, porque você precisa. Agora eu te pergunto, o supermercado precisa dos itens que você quer? Não. O supermercado não precisa do que você quer pegar. Quem precisa é você. O supermercado vai ficar lá para você ou para qualquer um que chegar e pegar. E a gente, às vezes, está achando ainda que evangelho e ser crente é a gente ter uma lista de supermercado, que não é de supermercado, mas é a lista das nossas petições e orações a Deus. Pai, abençoa a minha família, abençoa os meus negócios, abençoa a minha casa, me dá paz, me dá saúde, me dá sucesso. Abençoa também o meu vizinho, Pai, abençoa isso. E a gente começa a fazer uma lista de supermercado e diz, Senhor, está aqui as minhas orações, a minha lista de supermercado. O Senhor pode me responder? E a gente vai pegando as respostas que Deus tem para nós nas prateleiras do céu. E a gente acha que viver do Evangelho e no Evangelho ainda é isso. E não é, irmãos. Não é. Eu não sei quem te ensinou errado, mas não é. Ser crente não é sobre quão respondidas são as nossas orações. Ser crente é sobre quanto de relacionamento nós temos com o nosso Pai. Se a gente não para ter relacionamento com Ele, para conversar com Ele, para falar, mas também para ouvir a Ele. Se a gente não para elogiar a Ele, porque louvor é elogio. Se a gente não para elogiar, para louvar ao Senhor. Se a gente não para adorar, que é o quê? Reconhecer quem Ele é. Então, irmãos, a gente não está vivendo segundo a expectativa que Deus tem que a gente viva. E aí se levanta, inclusive eu queria mencionar aqui, os meninos fizeram um acampamento, né, o Life Camp, maravilhoso, nós estivemos lá, Fábio ministrou hoje pela manhã, eu estive lá com ele na sexta-feira à noite. Queria deixar uma nota aqui de honra, de gratidão à Gabi e ao Dani, que fizeram tão bem esse evento, né? Ali tivemos mais de 40 adolescentes participando durante esses 3 dias, sendo tocados pela unção, sendo movidos debaixo da manifestação do poder de Deus, sendo instruídos na palavra a amarem ao Senhor, amarem os seus pais, honrarem ao Senhor, honrarem seus pais, viverem uma vida de verdade ao Senhor. E às vezes, irmãos, a gente está vendo esses meninos que têm até 18 anos de idade, que são meninos. A gente está vendo eles sendo mais intensos, mais fervorosos, mais influentes, mais livres do que a gente que é adulto. Acho que a gente está precisando fazer um acampamento de adultos. Porque os jovens, quando vão para o acampamento que voltam tudo afogueado. Os adolescentes vão para o acampamento, voltam tudo afogueado. As crianças vão para o acampamento, voltam todas afogueadas. Está faltando um para os adultos, eu acho. Ou será que você acha mesmo que é preciso um acampamento de adultos para você ser afogueado? Você estava mesmo achando? Porque para isso a gente tem todos os nossos cultos, irmãos. E mais do que os cultos, nós temos eventos, conferências, nós temos seminários, nós temos todo tipo de coisa aqui para que você, pelo menos, seja injetado de ânimo e vigor para enfrentar os problemas que tem por aí. A gente tem palavra suficiente, irmãos, para saber o que a gente tem que ser, o que a gente não tem que ser mais. Saber, isso é uma noite de puxão de orelha, eu não sei como você vai nomear, irmãos. Mas é uma noite de alguém que ama você mais do que eu, que é o Espírito Santo. Está nos instruindo, nos alertando. Não é por falta de palavra, irmãos, que a gente não está fazendo e sendo o que a gente precisa fazer e ser. Não é. Nem é por falta de manifestação dos dons, porque não tem mover, porque não tem gente caindo, se babando, correndo. Não é por isso não, irmãos.
Você quer que eu diga mesmo o que é que falta para a gente? Você tem certeza que quer que eu diga? Você quer que eu fale? Olha, se eu falar, você vai me dizer depois que foi porque você pediu. O que falta mesmo, irmãos, é vergonha na nossa cara. Está faltando, irmãos. A gente praticar o que já sabe. A gente vai ao médico. Quem já foi ao médico? Glória a Deus, que bom. A gente vai ao médico, a gente chega lá e diz, doutor, estou com uma dor aqui, por isso que eu vim aqui. Ali a nossa doutora, Luana, está ouvindo a história. Cadê a Marília? Não sei se está por aqui. E a gente chega lá e diz, doutor, qual é a sua queixa? A pergunta do médico. Qual é a sua queixa? O que é que trouxe você aqui? E você vai falar sobre a sua queixa. O que é que você está sentindo? Estou aqui porque eu estou com uma dor aqui na lombar. Essa dor está crônica, já tem um tempo que ela está me perseguindo. O que é que você tem feito? Bom, eu tenho tomado alguns analgésicos, às vezes eu tomo anti-inflamatório, mas a dor persiste. Aí o médico vai perguntar, como é que está seu sono? Aí ele pergunta, como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Aí não, bom, eu não durmo bem, eu durmo 4 horas por noite, porque eu trabalho muito, acordo cedo, tenho muito estresse, vivo sob muita pressão. Na verdade, eu estou quase assim, beirando um burnout de tanto que eu trabalho, e a gente começa a relatar para o médico. E eu estou passando por esse problema. Ele diz, e a alimentação? Não, às vezes eu como, às vezes não dá tempo, eu como com uma besteirinha por ali e vou embora. Às vezes passo no fast food, compro alguma coisa enquanto estou no carro, como enquanto estou no carro. E a gente começa a relatar como está o nosso estilo de vida. Alguém está aqui? E a gente fala do nosso estilo de vida. E ele pergunta, e as atividades físicas? Eu não tenho tempo para poder me exercitar da forma como eu sei que preciso. E aí a gente começa a dizer isso. O médico diz, olha, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa praticar atividades físicas. Se você fizer isso, você vai ficar bem. Em outras palavras, irmãos, quando o médico está dizendo aquilo, a gente já sabe o que é que a gente tem que fazer, não sabe? A gente já sabe. Ele diz, ó, você precisa abandonar certos alimentos, você precisa começar a se alimentar de maneira mais saudável. Ele vai dizer só o que a gente já sabe que tem para fazer. Mas, em outras palavras, o que o médico está dizendo para a gente é, ó, você precisa criar vergonha na cara e fazer o que você já sabe. É, doutora? Quando ele fala sobre a gente dormir bem, ele está falando de a gente ter o descanso adequado. Quando ele fala sobre a gente se alimentar bem, ele está falando sobre a gente ter cuidado com o que a gente coloca para dentro. E quando ele fala sobre a gente se exercitar, ele está dizendo, você precisa praticar algum movimento que você sabe que precisa. Da mesma maneira, irmãos, é no reino espiritual. Deus olha para nós e quando a gente está se queixando que não está bem em alguma área, que as coisas não estão indo do jeito como deveriam estar de alguma forma, Deus olha para a gente e diz, ó, você já sabe o que precisa fazer, precisa só criar vergonha na cara. Você precisa colocar para dentro coisas que são saudáveis, alimentar o seu espírito da forma adequada. Você precisa se movimentar com aquilo que você já sabe que pode se movimentar, fazer alguma coisa. Crente parada é igual água parada, só serve para dar mosquito da dengue. Água parada, irmãos, não serve para nada. Até feder, ela fede. Alguém pode dizer assim, mas é uma água parada limpinha. A água parada limpa, ela vai acabar fedendo uma hora ou outra. Crente foi criado para ficar em movimento. E aí ele diz que a gente também precisa descansar bem. Sabe, falar sobre descanso? É o descanso para o nosso espírito, para a nossa alma. Deixar-nos descansar no Senhor, irmãos. Tudo isso é necessário. O que a gente precisa agora? Hoje eu acredito que se a gente pudesse botar um tema para a mensagem, não botem não, é só se a gente pudesse. Seria vergonha na cara. É, gente. Rapaz, eu não acredito que eu vim nesse domingo de noite para ficar ouvindo essa mulher dizer que eu tenho que tomar vergonha na cara. Pois não foi? Pior fui eu que saí da minha casa para te dizer isso. De alguma forma, Deus está querendo mexer comigo e com você. Deus está querendo tirar a gente do nível raso que a gente quer ficar. Deus está querendo movimentar a gente para a posição que Ele espera, que essa igreja, que é a última. Porque, irmãos, está claro, nós somos a última igreja. Não tem mais muito tempo não, gente. Está tudo aí. Quem é especialista em escatologia e fim dos tempos, como meu marido é, sabe. Está tudo pronto. Só falta a última parte se cumprir. E qual é a última parte? A gente ser arrebatado.
Não falta mais muita coisa não, gente. Então isso pode realmente, é um fato, pode acontecer a qualquer momento. Tem gente que está preocupada com rumores de guerra. E está acontecendo a guerra não sei aonde. E o Trump que fez não sei o quê. E o Irã que está não sei aonde. E Israel. Está gente preocupada com o que está acontecendo no mundo. Irmãos, para nós nada disso mais importa. A única coisa que a gente precisa esperar agora é o arrebatamento. Está certo, pastor? Obrigada. O especialista é ele. Você pode estudar escatologia no Rema com ele. É a última coisa. Então, gente, nós somos evidentemente, todas as evidências apontam essa verdade. Nós somos evidentemente a última igreja, a igreja da última hora, dos últimos tempos. Somos nós, eu e você. E a Bíblia fala que o Senhor ele vem buscar uma noiva ataviada, adornada, uma noiva limpa, uma noiva pura. Queridos, uma noiva que está pronta para ir para junto do Pai, para ir para junto do noivo. Não é essa igreja adormecida e dormente que a gente tem visto, não. Acho que eu vou pregar sobre quando a palavra entra no nosso lar mesmo. Apocalipse, capítulo 2, verso 16. Você chegou lá? 2, verso 16 diz: portanto, arrepende-te, e se não, eu venho a ti sem demora. Diga, eu venho sem demora. A primeira coisa, se arrepender. Samuel, mas nós somos uma igreja triunfante, a igreja da palavra da fé. Pois é, por alguma razão a gente está precisando se arrepender de algumas coisas. De algumas práticas, de algumas atitudes tomadas e de algumas não tomadas. Como eu estou falando aqui nessa noite, sobre coisas e posicionamentos, atitudes que nós devemos ter para com o Senhor, que a gente não tem tido, irmãos. Isso requer arrependimento. Sabe, você pode enganar qualquer pessoa. Você pode enganar o seu marido, a sua esposa, o seu pastor, o seu líder de IVC. Você pode enganar a sua namorada, o seu namorado. Você pode enganar seu professor, o seu patrão, o seu vizinho, a sua vizinha, o seu pai, a sua mãe. Você pode enganar qualquer pessoa, gente. A gente sabe que quem quer enganar, engana mesmo. Não é? Então, qualquer um de nós pode enganar. Se quiser, pode. Possibilidade, poder para fazer, nós temos. Para enganar as pessoas. Mas é uma coisa que eu ouvi esses dias, eu nunca mais vou esquecer. É que por mais que a gente consiga enganar qualquer pessoa, quem precisa saber, sabe. Quem é que precisa saber e sabe? O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. O nosso Salvador, aquele que nos comprou. Nós podemos enganar qualquer pessoa, irmãos, sobre qualquer coisa, qualquer atitude, que nós escondamos, que nós ocultemos. Qualquer uma delas pode ser enganada, ocultada, escondida de qualquer pessoa. Mas quem precisa saber, sabe. Então, irmãos, se quem precisa saber que é o nosso Deus, o nosso Pai, a gente pode enganar até a nós mesmos, mas Deus sabe que a gente está se enganando. Se a gente diz, eu não tenho tempo, e a gente sabe porque sabe que tem tempo, e Deus sabe que a gente tem, a gente sabe que quem precisa saber, sabe. Se a gente diz, eu não oro porque eu não sei, e a gente tem alguma palavra para falar com alguém, quando a gente precisa, a gente consegue conversar, então a gente não ora porque a gente não sabe, a gente não ora porque a gente não quer. Porque quando a gente precisa pedir ajuda a alguém, a gente pede. Quando a gente quer elogiar alguém, a gente elogia. Quando a gente quer se consagrar para alguém, dizendo, olha, eu vou fazer isso por você, eu estou aqui para o que você precisar, você está se consagrando para essa pessoa, se separando para fazer aquilo que ela deseja. Então a gente sabe falar com as pessoas, então a gente também sabe falar com Deus. Não precisa a gente fazer, apesar de ser muito importante, necessário, a gente fazer uma matéria do Rema chamada Oração que Prevalece. É muito bom que a gente faça para a gente não ficar fazendo orações erradas, mas no fim das contas, no alvo mesmo da questão, no cerne da questão, a gente sabe como orar.
Se a gente diz, eu não faço porque eu não tenho tempo, eu não cultuo porque eu não tenho tempo, eu não sirvo porque não me tem tempo sobrando, irmãos, todos nós sabemos que estamos enganando a nós mesmos, enganando a qualquer pessoa, mas quem precisa saber que a gente tem tempo ou não, sabe. Porque quando a gente quer tempo para qualquer coisa, diga qualquer coisa. Diga qualquer coisa. Quando a gente quer tempo para qualquer coisa, a gente tem tempo para qualquer coisa. Talvez eu estou aqui nessa noite para dizer para você, você tem tempo. Talvez eu estou aqui nessa noite para dizer para você, você sabe orar. Talvez eu estou aqui nessa noite para dizer, você sabe ler a palavra. Talvez eu estou aqui nessa noite para dizer para você, você sabe como adorar o Senhor. Você sabe como se render a Ele. Você sabe como se dar a Ele em adoração no seu dia a dia. Você sabe, irmão, como fazer e ser tudo que Deus deseja que você faça e seja. Em Apocalipse 3, verso 11, você não precisa abrir, eu vou ler para você, diz, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. De novo, o Senhor alertando, dizendo, olha, eu venho sem demora. E ele diz, conserve o que você já tem. Ele não está dizendo assim, conserva o que eu vou te entregar, conserva o que eu vou te dar, ou busca o que eu vou te entregar. Ele está dizendo, você já tem alguma coisa, então conserve o que você tem. O que você já tem, irmão? Você já tem o Senhor, você já tem o Espírito Santo, você já tem a palavra, você já tem o básico de entendimento sobre quem Deus é e sobre quem você é nele. Pois conserve pelo menos o que você tem, não caia da graça, não. Não caia do nível em que você está, porque tem crente que é muito bom quando é recém-convertido, mas quando passa 2, 3 anos, ele fica desanimado porque não aconteceu tudo que ele queria, do jeito que ele queria, na hora que ele queria, com quem ele queria, ele começa a se desmotivar e ficar, não sei se eu vou para a igreja hoje. Irmão, pelo amor de Deus. Crente que vem para um culto na igreja e 52 não. Se você está aqui, há 52 cultos você não veio e esse é o 53º, é 50º, que bênção que você veio. Glória a Deus que você está aqui. Não fique mais 52 sem vir, não. Porque congregar, irmãos, quando a gente vem uma vez perdida, não é congregar. Você não tem nada em comum com os seus irmãos. Você não sabe o que a igreja está passando, o que a igreja está fazendo, o que a igreja está proporcionando, o que está acontecendo no momento. Você só sabe uma notícia ou outra perdida, mas você não está tendo tudo em comum. E nós congregarmos é nós estarmos todos no mesmo lugar, tendo comunhão em tudo. E sabe, eu vou te dizer uma coisa, você precisa muito mesmo estar coletivamente conectado às pessoas certas. Porque as pessoas com quem você está conectado, elas podem determinar diretamente o nível de milagre em que você vai andar. Quem lembra da casa de Jesus, quando ele está pregando lá em Cafarnaum, e tem um paralítico que não consegue ter acesso à pessoa de Jesus, porque onde ele está é muito distante, tem uma multidão naquele lugar. Jesus ele precisa ali pregar para aquele povo, as pessoas têm uma notícia que corre, Jesus está em casa. E quando o povo sabe, Jesus está em casa, então vamos lá na casa de Jesus. E aí tem lá um paralítico, ele está num leito e ele tem 4 amigos cheios de fé e atitude. Você precisa ter pelo menos 4 pessoas na sua vida que sejam cheias de fé e atitude. Se você não consegue nomear pelo menos 4 pessoas que sejam cheias de fé e atitude, para a hora que você precisar, você sair da paralisia em que você estava, você precisa urgentemente rever os seus amigos. Rever suas conexões. Se você tem pessoas que vão te socorrer com tudo que você precisar, mas não vão te socorrer em fé, você não tem as pessoas certas perto de você. 4 pessoas, 4 amigos daquele rapaz. Eles pegam aquela maca, eles pegam aquele leito. E eu penso, irmãos, que a fé deles era algo tão necessário, tão importante, tão visível, porque a Bíblia fala que eles destelharam o telhado da casa de Jesus. Tu já pensou? Imagine só, eu vou lá na casa do pastor Danilo, ele está pregando lá, o homem está fazendo a obra de Deus. A casa está lotada, está tendo um VCzão lá. Cheio de gente, não dá nem para entrar. E tem lá um paralítico no meio da rua, e eu chego lá, eu digo, gente, vamos fazer o seguinte, vamos destelhar a casa do pastor Danilo? E vamos colocar esse homem que está aqui precisando ser curado lá no meio, perto de onde o pastor Danilo está, na frente dele. Tem que ter coragem e fé, irmãos.
Tem que ter muita atitude para fazer uma coisa dessa. Pois eles tinham 4 pessoas, tinham como um amigo um rapaz que estava paralítico, estava no leito. E sabe, não é porque você está paralítico, você está paralisado em alguma coisa, você não está necessariamente em cima de uma maca, em cima de um leito, em cima de uma cadeira de rodas para você estar paralisado, não. Tem muita gente que está paralisado na visão, está paralisado na mentalidade, está paralisado no relacionamento com Deus, está paralisado no casamento, está paralisado no ministério, no serviço ao Senhor, está paralisado nas finanças. Tem muita gente que está paralítica de muita coisa que não é das pernas. Porque a gente prega sobre isso, a pessoa, mas ele estava paralítico, não tem nada a ver comigo, né? Eu estou fora. Não, tem muita paralisia que vai muito além das pernas. Tem muita gente que não consegue levantar os braços e nem é porque está tetraplégico. E tem aqueles 4 meninos lá, aqueles 4 amigos do rapaz. Eles vão lá, destelham a casa de Jesus, a casa do pastor Danilo. E imagine, irmãos, o sentimento que ele poderia ter, porque afinal de contas era a casa dele. Você já pensou, você está lá pregando a palavra, fazendo a obra de Deus, e vem alguém e destelha a sua casa? Que coisa maravilhosa. Te dando prejuízo, quebrando tuas coisas. Não, mas Jesus estava mais interessado em fazer a vontade do Pai. Ele nem questiona isso. A Bíblia diz que aqueles homens pegam aquele rapaz, colocam ele diante de Jesus. Você precisa ter pessoas que te colocam diante de Jesus e da palavra. Amém? Talvez nessa noite eu estou sendo como um dos 4 amigos do paralítico para alguns aqui. Coloca aquele menino lá. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé do paralítico, irmãos. Jesus viu a fé que estava naqueles 4 meninos e no paralítico. Então, é por isso que eu digo que você precisa ter pelo menos 4 pessoas de fé perto de você. Porque se você não tiver pelo menos essas 4 pessoas, você precisa rever urgentemente quem são as suas conexões e amizades. E tem muita gente, queridos, que a gente acha que pode contar, mas a gente só vai descobrir que não pode na hora que precisa. E vamos ficar por aqui nessa parte, porque se fosse para eu te contar a história, na verdade, se eu fosse contar a história para o carroceiro, até o burro ia chorar. Porque disso eu entendo. De você contar com pessoas que na hora que você mais precisa te abandonam. E aí você descobre quem é que realmente está com você. Quem é que é realmente para você um amigo do paralítico? Quem é que realmente é para você um amigo cheio de fé? Que vai te posicionar no lugar certo. E eles posicionam aquele rapaz lá. E a vida daquele menino nunca mais é a mesma. E a história dele é contada até agora, sem nós nem sabermos o seu nome. Porque ele tinha pessoas posicionadas em fé para colocá-lo na posição, no lugar certo, na hora certa. Então você não pode, de jeito nenhum, irmão, ser alguém que fica esporadicamente olhando para o Senhor, congregando com o Senhor, vindo para a casa do Senhor. Você precisa ser alguém que está comprometido e não envolvido. Quem é que sabe a diferença do comprometido para o envolvido? O fazendeiro mandou uma pessoa que trabalhava na fazenda fazer o café da manhã. E todos os dias ia lá alguém, essa história alguns já conhecem, ia lá alguém e organizava esse café da manhã. E ele queria bacon e ovos. E todos os dias tinha aquele café da manhã lá pronto para ele. Um dia, os animais se envolveram também naquilo ali. Isso é só uma fábula, gente. E a galinha estava totalmente envolvida no café da manhã. Porque ela ia precisar entregar os ovos. Mas o porco, ele estava totalmente comprometido, porque ele ia precisar dar a vida. Porque ele precisava do bacon e dos ovos. Tem muita gente, muito crente, que está envolvido nas coisas de Deus. Porque entrega alguma coisa que tem, alguma coisa que produz para Deus. Mas quem é de verdade comprometido não está entregando o que tem, está entregando a própria vida.
Que você não seja só alguém que está envolvido aqui pelas canções, envolvido aqui pela unção, envolvido aqui pela palavra, envolvido aqui pelos irmãos, envolvido aqui pela atmosfera, porque é um ambiente tão bom, é um clima tão bom, é uma luz, é uma energia tão boa. Que você não seja alguém que está só envolvido por isso aqui. Mas que você se posicione, irmão, nessa noite para ser alguém que está comprometido com a sua própria vida, com tudo que você é, tudo que você tem, com tudo que você pode expressar ao Senhor, com todo o seu tempo. Sameira, eu vou parar de fazer tudo para fazer para o Senhor. Não, eu estou falando de você ter sempre tempo, dentro do seu tempo, para fazer aquilo que agrada a Deus. Smith Wigglesworth, ele falava que ele não orava muito tempo, não. Quando perguntavam sobre ele, qual era o tempo dele de oração, quantas horas, ele dizia, eu não oro muito, não. Eu não oro mais do que 5 minutos. Mas eu também não passo mais do que 5 minutos sem orar. Às vezes a gente está dizendo, eu não tenho 2 horas para dar para o Senhor em oração. Mas você consegue ficar mais do que 2 horas sem orar? Tudo isso é sobre a gente ter vergonha na cara. Conserva o que você já tem. Conserva o que você já alcançou. Em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 7, diz, eis que venho sem demora, de novo. E ele diz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu falei sobre a gente se arrepender, eu falei sobre a gente conservar o que tem, ou seja, o que já alcançou, o que já tem dentro de nós, a gente conservar isso. Conservar a paixão, o amor ao Senhor, conservar o ritmo, a disciplina, o congregar, aquilo que nós já temos dado ao Senhor. Eu estou falando agora sobre a gente guardar as palavras. Muita gente tem ouvido a palavra, mas não guarda. Se chegar na segunda-feira de manhã, alguém perguntar, e aí, tu foi para o culto ontem? Fui. Foi bênção? Foi bênção. Foi bom demais, o culto foi bom, foi. E a palavra foi maravilhosa. E foi sobre o quê? Rapaz, agora eu não lembro. Mas foi muito bom. Quem nunca, gente? Guarda as palavras. Se você não consegue lembrar, porque também nem todo mundo tem memória de elefante, mas pelo menos vai lá, visita o canal do YouTube da igreja, ouve as mensagens ao longo da semana. Tem gente que não sabe nem qual é o endereço do canal da igreja, como é o nome. Nunca ouviu uma mensagem lá. Rapaz, faz uma maratona de mensagens do Verbo Teresina. Tem gente que para ouvir todo tipo de coisa, todo tipo de gente, até quem não presta, mas não para ouvir o Verbo Teresina. Não, mas é porque eu gosto do pastor fulano de tal, eu gosto do missionário fulano de tal, eu gosto do bispo fulano de tal. Você já ouviu? Um dia desse eu peguei uma mulher no Uber, né? A mulher me pegou, na verdade, porque ela era a mulher que estava dirigindo. E aí, gente, a mulher ouvindo uma rádio evangélica. Eu já estou encerrando, fica tranquilo que eu não vou passar do tempo não, viu? A mulher estava ouvindo a rádio evangélica, né? Aí eu, opa, crente, daqui é das nossas. Aí eu fiquei calada um tempinho. Aí daqui a pouco eu disse assim, você é evangélica? Ela, sou. Aí eu, que bênção, eu também sou. Aí ela riu, aí eu disse assim, eu notei por causa das músicas na rádio. Ela, eu gosto muito de ouvir essa rádio aqui. Aí eu disse, Aí eu disse, você é de qual igreja? Aí ela, não, eu gosto de ouvir o pastor fulano de tal no YouTube. Eu disse, igreja, ele é de qual igreja? A senhora nunca ouviu, não, ele? Todo dia, meio-dia, 6 horas da manhã, ele está lá no YouTube. Eu conheço, não, irmã. Aí eu disse, mas eu sou do Verbo da Vida. A senhora já ouviu falar? Ela, o quê? Verbo da Vida. Nunca ouviu falar, não? Não. Mas guarda esse nome, a senhora vai ouvir muito falar. Ela disse, pois a senhora depois escuta ele. Tem todo dia live, 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da noite. Aí eu disse, pois vamos lá na nossa igreja conhecer. Tem culto toda quinta-feira, 19 horas. Tem culto no domingo, 10, 16, 18 horas. Você pode escolher qualquer horário para congregar e conhecer a gente. Ela, obrigada, pois tá bom. Deus abençoe. Pois não esqueça não, viu? O nome é fulano de tal. E eu descendo do Uber. Rapaz, eu fiquei pensando quantos inúmeros crentes estão na situação daquela pessoa.
feridos, magoados pela igreja, magoados pelos irmãos, decepcionados com alguma situação, abusados de alguma forma, explorados de forma desonesta muitas vezes, né? Eu sei que existem muitas realidades que fazem as pessoas quererem se desconectar da igreja. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Um crente que está desigrejado, que é uma palavrinha que virou moda hoje em dia, ele está vulnerável aos ataques do diabo. Samir, então quer dizer que o crente que congrega, ele não sofre ataques? Ele sofre, só que ele não está vulnerável. Essa é a diferença, irmãos. A gente pode até sofrer ataques do diabo, mas a gente não está vulnerável a eles. O crente que não congrega, ele fica vulnerável. Porque ele não está fortalecido, ele não está aperfeiçoado, ele não está experimentado. Porque a igreja local é o que promove tudo isso. Então, se a gente não consegue, irmãos, guardar as palavras que a gente recebe, se a gente não consegue reter essas palavras, se a gente não consegue se comprometer com essas palavras, se a gente não consegue lembrar dessas palavras, irmãos, que a gente recebe no domingo à noite, ou na quinta à noite, ou no domingo à tarde, no domingo pela manhã, enfim, qualquer culto que você venha, queridos, então a gente está fazendo tudo errado, a gente está dando ouvidos a quem nós nem apenas podemos dizer que conhecemos a vida. Tem muita gente que nós conhecemos muito as palavras, irmãos, mas não conhecemos a vida dessas pessoas. Não seja enganado, ludibriado pelas palavras das pessoas, porque as palavras elas podem nos encantar, mas o que vai respaldar alguém não é a palavra que a pessoa fala, mas é a vida que ela leva com as palavras que prega. Gente que está longe, a gente não conhece a vida nem de quem está perto. Eu já vi gente casada, 30 anos de casada, dizer assim, olha, eu pensava que conhecia, mas eu descobri que é uma pessoa que eu nunca soube quem era. 30 anos. Vivendo debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, passando o dia e a noite juntos praticamente. E a pessoa diz, olha, eu não sei, eu não conhecia, eu não sabia que a vida dele era assim, ou a dela era assim, eu não sabia que era essa pessoa. Eu estou surpresa, é uma pessoa que eu nunca conheci, na verdade. Irmãos, e quanto mais as pessoas que a gente nem sequer tem a opção, a oportunidade de olhar nos olhos. Cuidado. Existe muito engano por aí. Então, se você quer se manter firme, se você quer, de alguma maneira, se preparar para essa vinda sem demora que o Senhor promete na sua palavra, guarda pelo menos as palavras da sua igreja local, que é de quem você sabe, que conhece, ou pelo menos acha que conhece a vida. Porque se é para arriscar, vamos arriscar pelo menos com aqueles que estão perto e não com os que estão longe. Se é para arriscar, vamos arriscar com aqueles que a gente tem visto a conduta. Pelo menos, irmãos. Com aquele que a gente sabe que ora pela nossa vida, que dá a vida por nós, que de alguma maneira entrega a sua vida por nós. Ah, mas não é Jesus, não é não, mas anda juntinho com ele, está servindo. Cuidado com esse povo que a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Quem não tem origem, quem não tem destino é o diabo. E tem gente dando ouvidos a quem não tem nem origem nem destino. Ah, mas é porque eu não carrego placa. Cuidado, porque a gente não precisa carregar a placa, mas a gente precisa servir a uma placa. A placa é o que nos orienta, é o que nos instrui, é o que nos baliza dentro do nosso comportamento. Gente que está sem nenhum vínculo, querido, é perigoso. Descomprometido porque não ama nem as pessoas que vê, como eu posso dizer que ama a Deus que não vê? Não, porque eu não amo nenhum pastor, não amo nenhum pastor, nenhum homem, nenhuma mulher. Eu não sirvo a nenhum homem, nenhuma mulher, não sirvo a nenhuma pessoa, não gosto de andar com os crentes, porque os crentes são tudo assim hoje em dia. Sim, e ele é quem na história? Cuidado com isso. Porque pode ser que a gente esteja sendo levado de uma forma enganosa por pessoas que nós sabemos que nem sequer têm vida para respaldar o que fala. Guarda estas palavras. Maratona, vai lá no YouTube. Começa a ouvir as mensagens de 2020 para cá. A gente começou a fazer transmissão de culto aqui desde 2020. Começa a ouvir as mensagens que tem lá. Não gosta de mim, não tem problema não. Ouve o pastor Fábio, que é mais legal. Não gosta do pastor Fábio? Ouve o pastor William, ouve a Gabi. Ouve o pastor Dantas, ouve os outros ministros da casa, mas ouve. É seguro, você está debaixo da instrução de pessoas que realmente têm andado de forma reta. A gente aprova essas vidas aqui. A gente está respaldando eles quando dá o microfone a eles aqui nessa casa. A gente está dizendo, olha para eles. Como Paulo disse, olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mas se a gente fica se desorientando, ouvindo todo tipo de gente, chega na hora que a gente está aqui no culto, a gente não consegue nem adorar e servir ao Senhor direito. Porque está uma confusão na nossa cabeça. A gente não sabe o que é certo e o que é errado. Ouve uma coisa duvidosa aqui, outra coisa duvidosa lá. Aí a gente ouve uma palavra no domingo, mas na semana a gente ouve 52 palavras diferentes da que a gente ouviu, que questionam o que a gente aprendeu. E a gente começa a pensar, rapaz, será que está certo mesmo aquilo que eu ouvi lá na igreja? Será que o pastor que está certo não é esse aqui do YouTube? Será que não é aquele ali que eu ouvi lá não sei aonde? Será que não é o do monte? Será que não é o do relógio? Será que não...
Cuidado, irmão. Para finalizar, Apocalipse 22, verso 12. Diz assim a palavra de Deus. E eis que venho sem demora, o Senhor falando mais uma vez. Eis que venho sem demora. E ele diz, e comigo está o galardão. Comigo está o presente. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Diga, segundo as suas obras. Irmãos, a salvação não vem mediante as obras. A salvação é pela fé. Mas o Senhor vai retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras. Isso significa que nós, sim, precisamos ter cuidado com aquilo que temos feito, com aquilo que temos sido, com aquilo que temos vivido, com aquilo que temos falado, com a maneira como cultuamos, com a maneira como nos conduzimos no dia a dia, com a maneira como somos em casa, como somos no trabalho, como somos nos negócios, como somos no ministério, como somos no casamento. Deus, Ele mesmo, vai nos retribuir segundo as nossas obras. Nós não vamos ser salvos pelas obras, mas vamos ser recompensados e retribuídos, galardoados pelas nossas obras. Eu gosto da versão, a mensagem que diz assim, sim, estou a caminho, logo chegarei. Diga, logo chegarei. Oh, aleluia. Você se alegra por essa notícia? Ele diz, trago comigo a retribuição. Vou retribuir a todos pela obra de sua vida. Eu sou o A e o Z. O primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Sabe, querido, que você saiba que a sua vida, nesse tempo, ela não é só para esse agora. A sua vida é agora, mas ela é uma vida para a eternidade. Você está aqui se movendo para a eternidade. E se movendo pela eternidade. Pelas coisas que são eternas. Como o apóstolo Paulo diz, lá aos Colossenses, ele diz, olha, se vocês são do alto, então pensai nas coisas do alto. Buscai as coisas do alto. E não as que são aqui da terra. Tem muita gente se gastando em buscar as coisas daqui da terra. Pensando nas coisas daqui da terra. Preocupando-se com as coisas que são daqui da terra. Mas quando chega na hora de pensar nas coisas do alto, de buscar as coisas do alto, de se preocupar com as coisas que são do alto, entre aspas, essa preocupação em se importar com as coisas do alto, essa pessoa é frágil, é falha, ela fica a desejar. Então, que não sejamos nós, irmãos, que vamos ficar a desejar no que diz respeito às coisas que são lá do alto. Que sejam as coisas do alto a nossa primazia, a nossa prioridade, o nosso primeiro lugar, a nossa busca máxima, sejam as coisas do alto. As coisas dessa vida nós vamos buscar, irmãos, e elas virão também. Mas a Bíblia diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas dessa vida nos serão acrescentadas. A gente vai ter roupa, vai ter o que comer, vai ter o que vestir, o que beber. Jesus estava falando exatamente sobre as coisas naturais. Ele disse, se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas vão ser acrescentadas. Então, irmãos, não é porque a gente vai buscar a Deus que as outras coisas nós não teremos. A gente não vai viver uma vida de luz e energia solar, não. Que a gente fica só esperando que alguma coisa caia do céu. A gente vai trabalhar, a gente vai produzir, mas a gente vai entender, a minha busca não é por isso. Eu busco primeiro as coisas do alto. Eu busco primeiro o meu Deus. Eu busco primeiro o Deus que presenteia e não os presentes do Deus que presenteia. Eu busco em primeiro lugar aquele que me salvou, que me curou, que me comprou, que me sarou. Aquele a quem eu pertenço. Essa precisa ser a nossa busca em primeiro lugar, irmãos. Porque senão de nada valerá todas as nossas lindas canções, todas as nossas bonitas atitudes, todas as nossas vindas ao culto no domingo à noite, não valerão de nada se nós não buscarmos primeiro as coisas lá do alto. O Senhor vem sem demora. Que nós nos apresentemos a Ele com aquilo que realmente se agrada e agrada a Ele. Aquilo que realmente se apresenta a Ele como agradável. Com aquilo que nós podemos fazer e ser em fé. Em atitude de louvor, de honra, de adoração a Ele. Mas acima de tudo, irmãos, num coração que é rendido e que sabe, eu amo e adoro o Senhor em espírito e em verdade. Ele é o meu Senhor, Ele é a minha razão, Ele é a minha existência. Ele é por quem eu me movo, é por Ele que eu existo, é nele que eu estou e é nele que eu vivo. Por isso estou aqui. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Aleluia. A parte 2 da mensagem, quando a palavra entra no nosso lar, vai ficar para outro dia. Amém? Mas eu creio que de alguma maneira aquilo que o Senhor precisava nos falar nessa noite veio, irmãos. Não por indignação humana, não por sentimentos humanos. Não pelas nossas próprias emoções, não pelas nossas próprias direções, mas pelo que Ele mesmo deseja nos comunicar.
Talvez você chegou aqui nessa noite pensando em como você ia ser animado, levantado, encorajado. Talvez você ficou querendo receber nessa noite uma palavra que fizesse você sair daqui sorrindo. E eu creio, irmãos, que essa é a melhor mensagem para nós sairmos daqui sorrindo nessa noite. Sabe, prontos a viver numa verdade que vai além do que as pessoas conseguem contemplar. Que você saia daqui pronto para praticar aquilo que você ouviu. Leva essa mensagem com você. Eis que eu venho sem demora. Guarda estas palavras. Que você perceba que o Senhor está para vir a qualquer momento. Que a qualquer momento nós seremos arrebatados. Depois que nós formos arrebatados, uma série de acontecimentos serão destravados e virão. E por fim, nós veremos a vinda do Senhor. Viremos com Ele. Não mais seremos buscados por Ele, mas viremos com Ele para vencer sobre aquilo que precisa ser vencido. Mas que até lá, irmãos, nós conservemos firme a nossa consciência, a nossa confissão, o nosso procedimento. Faça dessa canção a canção da sua semana. Chega lá em casa, no carro, no caminho do trabalho. Não só ouça essa música, não. Faça dela o hino da sua semana. De que vale você ter tudo e não ter nada? De que vale dar as mais lindas canções se o coração não for daquele que arde para o Senhor? De alguma maneira essa canção precisa ser o nosso hino por esses dias. O nome é O Fogo Arderá. Depois você procura lá e escuta mesmo. Aprende essa canção. Faz dela o seu hino ao Senhor. Se for preciso, se arrepende. Se for preciso, mantém e conserva o que você tem. Se for preciso, guarda estas palavras. Porque Ele vem sem demora. E nós não podemos esperar chegarmos na eternidade para sermos intensos, não, irmãos. Meu marido diz uma frase, eu nunca vou esquecer que ele fala. Ele diz que pessoas comuns, medianas, elas não entram para a história. Se você quer entrar para a história, você precisa ser alguém intenso, exagerado, desequilibrado. Você precisa ser alguém que é radical. Você pode fazer muitas coisas nessa vida, irmão. Mas se você não for intenso com o Senhor, seu nome vai passar junto com você no dia que você partir. Não importa quantas coisas você faça, nem quantas coisas você possua. Se você não for intenso com o Senhor, seu nome morre com você. Isso deveria nos assustar. Mas também nos alegra saber que nós estamos vivendo intensamente para Ele. Que você seja intenso, saia da curva. Não tenha medo de ser religioso, de ser considerado e taxado como o crentão, não. Seja mesmo. É melhor você ser o crentão do que ser o mundanão. É melhor ser o filho de Deus, o metido a besta, porque é santo, agora é o santo. É melhor você ser o santo do que você ser o perdido. Se alguém te taxar assim, diga, porque eu estava perdido, mas fui encontrado. Eu estava perdida, mas eu fui encontrada. Então vale a pena ser tudo o que o Senhor espera que eu seja. Me entregar e me doar com tudo que eu tenho e posso. Servir com tudo que eu tenho e posso. Nas medidas das minhas posses. Nos lugares que eu tenho acesso. Nas casas onde eu for. Nos palcos que Ele me permitir. Nas cortinas abertas ou fechadas. Nos bastidores ou nos ambientes públicos. Que a gente seja intenso, irmãos. Saia daqui querendo viver intensamente mesmo para o Senhor. Saia daqui querendo ser entregue de uma forma extravagante. Chega de nós sermos considerados agentes especiais, secretos, em serviço do Rei. Ou a serviço do Rei. Nós precisamos ser escancarados. Ser mesmo conhecidos por quem somos, pelo que temos e pelo que podemos no Senhor. Nós não somos a nossa profissão, não somos a nossa formação, não somos os nossos bens e posses, não somos nada do que esse mundo pode nos oferecer. Nós somos apenas aquilo que Deus nos permitiu ser. Filhos do Deus Altíssimo, servos em favor do reino de Deus, para amar as pessoas, servir a elas e esperar de uma forma ardente e urgente
que o Senhor nos leve dessa terra para aquilo que Ele nos prometeu. Que você seja assim durante esses dias. Que essa semana não seja mais uma semana qualquer para você, não. Que amanhã não seja uma segunda-feira qualquer. Eu posso orar por você? Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite. Obrigada, Pai, pelas Tuas instruções, as Tuas correções nesse lugar. Obrigada pelos Teus alertas, Pai, porque eles vêm em tempo oportuno. Alguns aqui, Pai, precisavam ouvir isso hoje, sob o risco de morrer e não ser encontrado pelo Senhor da maneira como deveria. Que nós encontremos, Pai, intensidade, paixão, fogo ardente pelo Senhor no nosso cotidiano. Que não sejam dias onde nós vivemos sem propósito, distraídos, tomados pelas muitas atribuições, tarefas e responsabilidades, Pai. Mas que sejamos tomados todos os dias pela paixão, o amor, o fogo ardente pelo Senhor. Que primeiro busca o Senhor, e porque busca o Senhor, encontra saída para todas as outras coisas. Porque encontra prioridade para o Senhor, encontra também a tua prioridade do céu para conosco aqui na terra. Pai, eu oro por cada um daqueles que chegaram aqui desanimados nessa noite, desmotivados, desencorajados. Eu declaro, Pai, a tua chama ardente sobre eles e dentro deles, eles sendo reavivados, sendo reacesos, Pai, reabastecidos nessa noite, restaurados por dentro para viver o plano perfeito que o Senhor tem para cada um. Obrigada, Pai, porque essa não é uma noite de sairmos derrotados, não. Essa é uma noite de nós sairmos aqui de cabeça erguida, encorajados para viver o propósito eterno que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada, Pai, porque nossas canções não serão de boca, mas serão canções de um coração que queima pelo Senhor. Nossas adorações, Pai, não serão baseadas no que vemos ou no que ouvimos, mas serão baseadas naquilo que conhecemos e cremos do Senhor. Obrigada, Pai, porque nós não viveremos cultos mornos, cultos, Pai, que estão a ponto de ser vomitados, mas nós viveremos cultos fervorosos, intensos, afogueados, Pai. Não somos da fumaça, nós somos do fogo, e para o fogo nós queimaremos, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro essa igreja sendo uma igreja intensa, fervorosa, que ama o Senhor, que vive para o Senhor, que busca o Senhor intensamente, que é influente, que é excelente, Pai, mas que acima de tudo é uma igreja que ama o Senhor e a sua presença. Que sejamos como os que queimam pelo Senhor, e que o mundo, Pai, encontre em nós a chama necessária para iluminar o seu caminho. Oh, Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa noite. Reacenda, Pai, reaviva o dom que há em cada um desses irmãos. Pai, que eu seja nessa noite com o Teu Espírito o sopro nas velas que estão para apagar, que seja o sopro nas velas que estão para desanimar-se. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração nessa noite. Aviva, Pai, os corações que estavam adormecidos nesse lugar. Pai, mostra a intensidade que o Senhor tem para cada um, o nível, Pai, que o Senhor espera de cada um de nós. Que não sejamos, Pai, apenas filhos pequenos, infantis e imaturos, que sejamos, Pai, filhos maduros, que amam e honram o Pai, que sabem que precisam entregar ao Pai muito mais do que receber, que já receberam tudo que tinham direito. Oh, Pai, que nós sejamos assim, conscientes de que o Senhor é valioso demais para que nós nos importemos apenas com nossas coisas dessa terra. Oh, Pai, que toda lista, Senhor, toda lista de petições, toda lista de supermercado, Pai, dê lugar a relacionamento sincero com o Senhor. Dê lugar, Pai, a uma conversa franca com o Deus que tudo pode fazer e ser, com aquele a quem nós amamos mais do que os nossos entes mais queridos. Ah, Pai, que o Senhor não seja o segundo nas nossas vidas, o segundo lugar, o segundo em todas as questões, mas que tudo para o Senhor seja em primeiro, Pai. Você é a razão dos nossos dias, Senhor. Você é a razão dos nossos dias, das nossas vidas. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Nós te honramos, te louvamos, reconhecemos que foi o Senhor. E te agradecemos, Pai, por uma igreja que está muito além das emoções. Por uma igreja que não está emocionada demais, mas que está posicionada onde precisa estar. A noiva adornada, ataviada, pronta para a vinda e o encontro com seu noivo. Obrigada, Senhor. Nós te rendemos graças nessa noite em nome de Jesus.
Se você está aqui, irmão, e você ainda não entregou sua vida a Jesus, não fez uma aliança sincera com Ele, eu estou aqui para te dar a oportunidade de fazer isso. Talvez você nem saiba o que é essa expressão entregar a vida a Jesus, mas você sabe que você precisa dele nos seus dias, que por alguma razão você está longe dele. Se você está aqui nessa noite e quer fazer esse compromisso, a Bíblia fala que se nós confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Não pode ser uma coisa que a gente só sabe de longe, que a gente só ouviu falar. Precisa ser falado com a nossa boca. Se você crer com o seu coração e falar com a sua boca, você vai ser salvo. Muita gente acha que conhece Jesus, porque já ouviu falar sobre Ele. Todo mundo acha que é filho de Deus, mas a verdade é que a Bíblia expressa que nós somos todos feitura dele, criados por Ele, criaturas dele. Mas quando nós o recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, aí sim, Deus nos dá o poder, a possibilidade de nós sermos feitos filhos de Deus. Se você está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão, você precisa desse sim, nessa oportunidade. Se você está aqui nessa situação, eu quero orar por você. Levanta sua mão bem alto. Eu quero te conhecer. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém que deseja entregar a sua vida e fazer uma aliança com Deus hoje? Se você está aqui nessa condição, essa é a sua oportunidade. Essa é a sua hora. Se você veio só esperando por esse momento, esse é o momento que você estava esperando. Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Alguém que deseja se reconciliar com o Senhor, talvez você estava afastado, você quer voltar hoje, também esse é um momento oportuno para você. Se tiver alguém aqui assim, você estava afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, você precisa voltar, pode voltar nesse exato momento. Essa é a ocasião que Deus preparou para você. E eu também preciso saber se tem alguém que está aqui e não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Se você não ora em outras línguas, e eu falava aqui mais cedo sobre o orar no Espírito ser o falar em outras línguas. Se você não fala, se você tem medo, não conhece, não sabe como é, nunca recebeu, porque alguém disse que você tinha que estar pronto, digno, que você tinha que fazer um curso para isso, eu quero te dizer, você não precisa de nada disso. Você precisa só crer e você vai ser batizado hoje ainda, sair daqui falando em outras línguas, cheio do Espírito e do poder de Deus. Se tiver alguém aqui, vem aqui à frente, nós vamos levar você pela nossa equipe. Você vai ser ministrado, você vai sair daqui cheio do poder de Deus, falando em outras línguas. Tem alguém? Alguém que está com algum sintoma, alguma enfermidade, alguma dor, você chegou aqui sentindo algo, você não precisa sair daqui hoje carregando essa dor, esse sintoma, essa enfermidade, não. Você pode sair daqui livre. Não fica tímido, não fica com vergonha se você está sentindo ou estava sentindo algo. Essa é a hora de você receber a ministração, a imposição de mãos. O Senhor diz na sua palavra que se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, eles ficarão bem. Se você está aqui assim, você não precisa sair daqui mal, você pode ficar bem. Amém? Tem alguém com alguma dor? Todo mundo curado, sarado. É por isso que você estava nesse culto dessa noite, né? Você já é crente, já é cheio do Espírito, você é curado plenamente, você estava pronto para receber essa palavra. Amém? Eu vou chegar ao fim aqui desse tempo, eu amo você, espero que você também continue me amando após essa noite. Tudo que eu falo aqui, irmãos, você não imagina como é desafiador para mim, mas eu tenho certeza que falo debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, da unção que Ele me confiou. E eu não posso fugir daquilo que Ele me confiou, daquilo que Ele me comissionou a falar. Eu não posso fugir daquilo que precisa ser dito. Como uma mãe que fala aos seus filhos, eu falei para você nessa noite daquilo que o Senhor precisava que fosse falado. Espero que você receba, mantenha firme tudo aquilo que você acolheu e seja praticante da palavra que você tem sido instruído. Amém? Pastor William, por favor. Pastor William vai só encerrar. Aguenta mais um pouquinho aí, você já vai poder sair. Você foi alcançado essa noite, irmãos? Glória a Deus. Eu queria aproveitar e fazer aqui algumas indicações literárias. Nós estamos quase concluindo o nosso culto. Espera só mais um pouco. Mas lá no nosso Verbo Shop você vai passar e adquirir essas literaturas que certamente também vão te instruir a respeito desse assunto. Relacionamentos Importam, de Tony Cook. Um livro maravilhoso. Esse outro livro eu quero de fato te indicar mesmo. Passa lá e adquire esse livro que vai te ajudar muito. De Kenneth Hagin, Crescimento Espiritual, Crescendo Espiritualmente. Um livro excepcional. E esse outro livro aqui, Como manter a sua cabeça, como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. Essas indicações você pode encontrar lá no nosso Verbo Shop ao final.
e certamente vão ser importantes para você nessa jornada, nessa caminhada. Só reforçando que você que ainda não adquiriu o seu passaporte, você que deve estar aqui no próximo sábado, nós teremos um culto maravilhoso, aliás, um tempo, né, com os casais, você que é casado, você que é noivo, bodas retrô, no próximo dia 12, próximo sábado, você precisa estar aqui com a sua esposa ou com a sua noiva, e ao final você pode adquirir o seu passaporte lá no nosso balcão de informações. E para os nossos líderes e vice-líderes de departamento, pastores, esposas e todos os ministros licenciados da casa, terça-feira, aqui às 19 horas, nós teremos o nosso Talid, um tempo de treinamento, de instrução, que certamente nos trará crescimento. Você precisa estar aqui, se organiza para a próxima terça-feira. Combinado? Eu tenho também, a última informação é que no nosso Verbo Café hoje tem um lanche especial, preparado pela nossa equipe aí do Bodas. Vai lá ao final e contribui, participa desse departamento que nos serve também, tem ajudado tantos casais nessa fase de crescimento, de avanço. Então esse é o momento que nós temos também para honrá-los. Hoje você não vai lanchar fora, você vai lanchar aqui no nosso Verbo Café. Amém? Então, estamos fechando o nosso culto. Tem uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. Como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar várias vezes. Boas notícias chegando em nome de Jesus. Sejam abençoados, queridos.